Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Continuemos então aqui nossa leitura do livro A Alma de Todo Apostolado, de Dom Chutar. Nós estamos na quarta parte sobre a vida interior e seus frutos, no item D, porque a vida interior gera a vida interior, profundos e duradouros são os seus resultados nas almas. Vou ler aqui o último parágrafo que nós lemos ontem, e depois continuar. Tanta surpresa nos causaram os pormenores que nos contavam acerca de uma obra militar numa grande cidade da Normandia, que hesitávamos em acreditar em tais triunfos. Por exemplo, como era muito maior o número de soldados que iam ao círculo quando havia uma longa vigília de adoração noturna em reparação das blasfêmias e das libertinagens do quartel, do que quando lá se realizava um concerto musical ou uma representação cênica. Fomos obrigados a ceder perante a evidência. Cessou a nossa surpresa quando nos descreveram até que ponto o assistente espiritual desse círculo compreendia o sacrário e que apóstolos ele conseguira formar, assim, junto da Eucaristia. Depois desse exemplo, que pensar de certos apóstolos para os quais cinemas, palcos, ginásticas parecem constituir como um programa de um quinto evangelho para a conversão dos povos. Então, comentamos isso ontem, né? Quanto que isso é parecido com o que a gente vê hoje, né? E esse quinto evangelho, hoje, ainda se ajunta à crise monumental do Concílio Vaticano II, que é considerado um novo Pentecostes. Então, hoje nós temos um novo Pentecostes e um quinto evangelho. E que o germe disso, né, já estava no tempo de Dom Chutar. Né? Continuando, então, na falta de outros, o emprego destes meios para obter adeptos ou para conservar longe do mal conseguirá, por certo, alguns resultados, mas as mais das vezes bem restritos e bem efêmeros. Deus nos livre de arrefecer o zelo dos amados colegas que não podem nem conceber nem empregar outro método, e já entrevêm, como a nós nos sucedeu, quando ainda sacerdote jovem e sem experiência, os seus patronatos desertos se consagrarem menos tempo em preparar essas recreações modernas, condição sine qua non, a seus olhos, de bom êxito. Limitemo-nos, pois, a premuni-los contra o perigo de darem uma importância demasiada a esses meios e auguremos-lhes a graça de compreenderem a tese do cônego Timon Davi, do qual já citamos uma conversação conosco. Um dia éramos nós sacerdotes, apenas há 2 anos. Este venerável padre vira-se obrigado, no fim de uma conversação, a dizer-nos muito fraternalmente, mas não sem certa compaixão: non potestis portare modo. Somente mais tarde, quando o senhor tiver feito mais progressos na vida interior, logrará compreender-me melhor.
já que, afinal de contas, não pode atualmente prescindir desses meios, empregue-os, pois, sem hesitar, na falta de outros. Quanto a mim, facilmente retenho os meus jovens operários e burocratas e atraio novos recrutas. Conquanto não haja na nossa sede senão esses divertimentos antigos e sempre novos, que sem nada custarem, distrai a alma pela mesma simplicidade deles. Lembra-se, acrescentou ele com finura, que já lhe mostrei ali, arrumados para um canto, os instrumentos musicais que eu também, ao princípio, julgara indispensáveis. A propósito, eis que se dirige para aqui a nossa atual filarmônica. Vai ter ensejo de apreciá-la. Com efeito, após alguns minutos, desfilava diante de nós um grupo de 40, 50 jovens de 12 a 17 anos. Que algazarra! Quem vingaria reprimir uma gargalhada em presença desse curioso batalhão que o olhar risonho do velho cônego contemplava com tanta satisfação? Olhe, me disse ele, observe aquele que caminha aos recuos à frente do grupo e vem agitando a sua grossa bengala à guisa de batuta, como um mestre de música, e depois a leva comicamente à boca à guisa de clarinete. É um oficial subalterno em licença, um dos nossos mais ativos zeladores. Sempre que pode, comunga todos os dias, e, sobretudo, nunca deixa de fazer a sua meia hora de oração mental. Esse anjo de piedade, alma incansável de todos os divertimentos, esforça-se por tirar proveito de todos os seus talentos, a fim de que os recreios dos médios não esmoreçam. Como dispõe de inesgotáveis recursos para esse efeito, sempre mantém vivo o entusiasmo dessa verde juventude. Nada, porém, escapa a seus olhos de subvigilante, nem ao seu coração de apóstolo. Sim, gargalhada irreprimível perante esse grupo de músicos que executavam modinhas triviais, conhecidíssimas. O estribilho logo mudava. Mal o mestre da música dava o sinal do exemplo. Cada executante simulava um instrumento. Uns tinham junto da boca as mãos em forma de pavilhão. Outros faziam vibrar entre os lábios uma folha de papel. Raras flautas de cana, etc. Esquecíamos de dizer que, na frente dos executantes, vinha um tocando trombone e outro uma grande caixa de rufo, 2 paus, a um dos quais a mão imprimia um movimento regular de vai e vem, era o instrumento do primeiro. Uma velha lata de petróleo, um instrumento do segundo. Os rostos irradiantes de todos esses jovens mostravam que a brincadeira realmente os encantava. Sigamos a filarmônica, disse-me o cônego. Ao fundo da alameda erguia-se uma estátua de Nossa Senhora. De joelhos, meus amigos, disse o mestre da música. De joelhos, meus amigos, disse o mestre da música. Um ave maris stella, a Nossa Mãe do Céu. Depois, uma dezena do terço. Toda aquela rapaziada fica em silêncio durante alguns momentos. Depois responde lentamente, com tanta piedade, como na capela às Ave-Marias. Aqueles jovens meridionais, a maior parte de olhos baixos, alguns minutos antes, verdadeiros diabretes, transformavam-se às súbitas em anjos de Fra Angélico. Não se esqueça, diz-me o meu guia, de que o termômetro da obra é
reter, mediante recreações simples e entusiastas, os nossos jovens, mesmo os de mais de 20 anos. Conseguir que eles aspirem a recobrar aqui, durante as suas horas de oração e de recreio, uma alma de criança e que se divirtam com coisas de nada. Chegar, sobretudo, a fazer rezar, mas verdadeiramente rezar, mesmo no meio das brincadeiras. Todos os nossos zeladores visam este fim. A banda ergue-se para novas proezas artísticas, cujos ecos reboam pelo pátio fora. Uns minutos depois era o jogo da barra, que estava no seu auge. Entre mentes, nós havíamos notado que o oficial, ao erguer-se depois do Ave Maris Stella, tinha murmurado algumas palavras aos ouvidos de 2 ou 3 jovens, os quais imediata e alegremente, como obedecendo a um uso praticado por todos, foram deixar as blusas do recreio e as alparcatas e se dirigiram à capela, a fim de lá passarem um quarto de hora aos pés do divino prisioneiro. A nossa ambição, acrescentou então o Sr. Cônego Timon Davi, com uma convicção profunda. A nossa ambição deve tender à formação de zeladores, nos quais o amor de Deus tenha intensidade suficiente para que eles, após terem saído do patronato e constituído uma família, se conservem apóstolos solícitos em comunicar ao maior número possível de almas os ardores da sua caridade. Se o nosso apostolado, continuava aquele santo sacerdote, visasse apenas fazer bons cristãos, como seria acanhado nosso ideal? São legiões de apóstolos que nós devemos criar, a fim de que essa célula fundamental da sociedade, que se chama família, se torne, por sua vez, um centro de apostolado. Ora, só uma vida de sacrifício e de intimidade com Jesus nos dará a força e o segredo de realizar esse programa integral. Somente sob essa condição é que a nossa ação será poderosa na sociedade. E então há de cumprir-se a palavra do Mestre. Ignem veni mitteri in terra et quid volonisi ut ascendator. Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda. Lucas 12, 49. Foi só aí, muitos anos mais tarde, que nós soubemos compreender o alcance das lições vivas do Cônego, tão profundo na nossa psicologia como na sua tática, e comparar, sob as vistas de Deus, para quem nada valem os bons êxitos aparentes, os resultados dos diversos meios empregados. Então, aqui, o Dom Chutar, né, depois de nos dizer, né, sobre o quinto evangelho, né, os cinemas, palcos, ginásticas, etc., etc., ele dá um exemplo exatamente de uma comunidade de jovens que usava para reunir jovens, né, essa, digamos, tática das brincadeiras, né, enfim, dessas pequenas festas entre os jovens, dessa algazarra entre os jovens. E como que se pode fazer isso, né,
no caso aqui num patronato, da maneira correta, né? Da maneira, digamos, que não se constitua num quinto evangelho, né? Estimulando, né, a prontidão dos jovens, mesmo no meio de uma algazarra, de fazer uma oração nesse meio, né? De manter, né, o espírito de oração, mesmo no meio da festa, do divertimento, desenvolver essa prontidão, né, à oração, que é uma das características da vida interior, né? Estarmos sempre prontos a fazer uma oração pequena ao longo de qualquer tarefa diária nossa, né? Essa prontidão é realmente uma das características, né? Esse hábito, essa conformação normal do operário apostólico, né? De estar sempre pronto a parar, né? Fazer uma pequena oração, né? E belíssimo também é o exemplo, né, desses três jovens para os quais o apóstolo aqui, o operário apostólico, né, fala alguma coisa nos ouvidos, né, e eles se dirigem para a capela para a adoração do Santíssimo, né? Esses meios podem servir conforme forem simples, como o Evangelho, ou complexos, como tudo o que é demasiado humano, para apreciar uma obra e os que a animam. Então, aqui também, nesse texto, ele chama atenção do ponto de vista católico, né? Do que é a célula, a menor célula da sociedade, né? Que não é um indivíduo, né? Mas é a família, né? Então, o objetivo, né, do trabalho com jovens é exatamente formar neles chefes de família ou mães de família, né, que serão de famílias, né, que serão as fontes, né, da vida interior para a sociedade, né? São as famílias. É o apostolado que se faz nas famílias, que vão dar, que vai dar frutos, né, para a sociedade como um todo, né? O jovem Davi avançava para Golias, contra o qual em vão haviam combatido, bem armados, os valentes de Israel. Uma funda, um cajado, 5 pedras da torrente, nada mais pedia o mancebo. Mas o seu in nomine Domini exercitum, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, era já de uma alma capaz de chegar à santidade. Muito se fala hoje das obras pós-escolares laicas. Por enormes que sejam as quantias que o Estado põe oficialmente à sua disposição, por magníficas que sejam as suas sedes, etc., nada tem a temer da sua concorrência às obras pós-escolares da Igreja, se estas se basearem na vida interior. Mediante o atrativo do que, sobretudo, fascina o jovem,
mediante o seu ideal, elas hão de conquistar o escol da juventude. Terminemos por um último fato. Servir-nos-á ele para analisar o homem de obras que parece arrastar as almas para Nosso Senhor a ponto de fazer delas apóstolos, mas que na realidade apenas suscita entusiasmos nascidos da simpatia natural pela sua pessoa e da ação magnética que esta exerce em derredor de si. Arroubados de tratarem com um fascinador piedoso, ufanos, arroubados, né, de tratarem com um fascinador piedoso, ufanos, porque o veem ocupar-se deles, os seus adeptos formam-lhe uma como corte e a porfia, mas tendo, sobretudo em vista, o agradarem-lhe, aceitam as práticas, mesmo penosas, que parecem refletir a verdadeira devoção. Parecem refletir a verdadeira devoção. Ou seja, refletem a devoção apenas na aparência. Né? Uma congregação de admiráveis irmãs catequistas era dirigida por um religioso, cuja vida se escreveu há pouco. Minha madre, disse um dia esse homem interior a uma superior local. Minha madre, né? Sou de opinião que a irmã X deixe, pelo menos durante um ano, de ensinar o catecismo. Mas meu padre, talvez vossa reverendíssima não tenha pensado que essa irmã é a melhor das diretoras. As crianças concorrem de todos os bairros da cidade, atraída pelas suas maneiras maravilhosas. Retirá-la do catecismo é provocar a deserção da maior parte desses rapazinhos. Assistir da tribuna ao seu catecismo. Responde o padre. Ela deslumbra, com efeito, as crianças, mas de uma forma demasiadamente humana. Após mais um ano de noviciado, melhor formada na vida interior, ela há de santificar então a sua alma e as almas das crianças pelo seu zelo e pela utilização dos seus talentos. Mas atualmente ela é, sem o pensar, um obstáculo à ação direta de Nosso Senhor sobre essas almas que se estão preparando para a primeira comunhão. Vamos, madre, vejo que a minha insistência a contrista. Pois bem, aceito uma transação. Conheço a irmã N, alma muito interior, mas com menores dotes de inteligência. Peça à sua superiora geral que lhe a envie por algum tempo. A primeira virá começar por um quarto de hora o catecismo, precisamente para acalmar os seus temores de deserção. Depois, pouco a pouco, há de retirar-se completamente. Verá como as crianças rezarão melhor e cantarão mais piedosamente os cânticos. O recolhimento e a docilidade delas hão de refletir, então, um caráter mais sobrenatural. Esse será o termômetro. Continuamos aqui a história de Dom Chutar. 15 dias depois, a superiora pôde comprová-lo. A irmã N dava sozinha as lições e, sem embargo, aumentava o número das crianças. Era verdadeiramente Jesus que dava
o catecismo por ela, pelo seu olhar, sua modéstia, sua doçura, sua bondade, pela sua maneira de fazer o sinal da cruz, ela dizia: Nosso Senhor. A irmã X conseguia explicar com talento e tornar interessante as coisas mais áridas. A irmã N fazia mais. Certo que ela nada negligenciava para preparar as suas explicações e expô-las com clareza. Mas o seu segredo, o que dominava no seu curso, era a unção. E por meio dessa unção, por meio dessa unção que as almas se põem verdadeiramente em contato com Jesus. Nos catecismos da irmã N, não abundavam essas expansões ruidosas, esses olhares estupefatos, essa fascinação que, de igual sorte, provocaria qualquer conferência interessantíssima de um explorador ou a comovente narração de uma batalha. Ao invés, havia uma atmosfera de atenção recolhida. Aquelas crianças estão na sala do catecismo como na igreja. Nenhum meio humano se emprega para impedir a dissipação ou o aborrecimento. Qual é, pois, a influência misteriosa que paira sobre essa assistência? Não nos iludamos. É a influência de Jesus que ali diretamente se exerce. Porque uma alma interior, explicando as lições de catecismo, é uma lira que vibra tão somente sob os dedos do artista divino. E nenhuma arte humana, por maravilhosa que seja, é comparável à ação de Jesus. Veja que Dom Chutar, nessa parte que nós lemos, né, dá dois exemplos, né, do que seria a ação, né, nos meios da época de dois operários apostólicos sobre os jovens, né, sobre a formação dos jovens, né. Aquele homem piedoso que comandava aquela turba de jovens barulhentos, né, porém prontos à oração, a qualquer indicação desse homem, e outro, uma catequista, uma simples catequista, né, uma irmã. Catequista. Nessa época não era comum, né, haver catequistas leigos, né? A catequese, ainda hoje, né, nos grupos tradicionais, a catequese é a responsabilidade de ordens religiosas, de freiras, né? Eu sei que, por exemplo, a fraternidade usa as freiras para dar a catequese, né? Mas, enfim, nessa época era comum isso, né? Mas o outro exemplo é dessa irmã N, né? Muito menos agraciada, né, pelas qualidades humanas, né, do que a irmã X, que a superior achava tão extraordinária, né? E quando a irmã N assume a catequese, né, a irmã, a superiora, pôde notar, né, a transformação das crianças.
né? A superiora tinha medo do número de crianças diminuírem na catequese, né? Mas, ao contrário, aumentou, né? E aumentou também a qualidade da, da catequese, né? Aumentou a piedade, a verdadeira piedade das crianças, né? Então, ele está chamando a atenção aqui, obviamente, para que, para o fato de que a eficiência, né, do operário apostólico, né, a eficiência do trabalho do operário apostólico, né, não é propriamente a eficiência dele enquanto ser humano, né, mas é justamente porque nosso Senhor Jesus Cristo assume o apostolado através do operário, né? Porque o operário reflete, né, Nosso Senhor em tudo o que ele faz, né? Nos comportamentos, em tudo mais, né? Então, passemos agora a um outro item, né? A importância da formação das elites e da direção espiritual. Voltemos novamente à conversa tão cheia de interesse que tivemos com o cônego Timon Davi. Uma palavra caída dos lábios deste fundador de obras, deveras experimentado, reteve, por sem dúvida, a atenção do leitor. O uso desse vocábulo imaginoso, pitoresco, muletas, sintetizava-lhe o pensamento sobre o emprego de certas diversões modernas. Teatro, banda, cinema, jogos variados e custosos, discursos laudativos, etc. Então, o cônego Timon Davi chamava essas coisas, né, essas diversões, de muletas, né? Tais atrações, sobre serem não raro uma causa de esgotamento e depressão nervosa, tendem menos, muitas vezes, a descansar e dilatar a alma, ou desenvolver a saúde física, que a acariciar a vaidade e a sobreexcitar a imaginação e a sensibilidade. Além do mais, este termo, muletas, não se aplicava de maneira alguma a esses jogos sumamente interessantes, embora muito simples, que repousam a alma, fortificam o corpo e deram satisfação a tantas gerações cristãs. Comparando, sem todavia pô-lo perfeitamente ao diapasão das circunstâncias atuais, o aviso do judicioso eclesiástico com o de outros dedicados diretores de obras, houve talvez quem perguntasse se ele não generalizava com exagero os casos em que as muletas se podem suprimir. Sem falar nas obras instituídas para o alívio das misérias corporais, as demais podem ser distribuídas em duas classes. Aquelas que exclusivamente se compõem de uma elite e aquelas das quais se afastam tão somente as ovelhas ronhosas. Deixa eu ler aqui uma observação da Aline, né? Ah, Aline, deixa eu entendi o que você falou aqui, mas depois a gente conversa sobre isso, porque está fora desse contexto aqui, tá bom? O pessoal tá vendo a sua observação aí. Depois a gente pode conversar disso, mas em outro momento, né? Então, deixa eu ler o parágrafo que eu acabei de ler para a gente continuar aqui. Sem falar nas obras instituídas para o alívio das misérias corporais,
As demais podem ser distribuídas em duas classes: aquelas que exclusivamente se compõem de uma elite e aquelas das quais se afastam tão somente as ovelhas ronhosas. Ainda nesse último caso, supomos que se preocupe também formar um como núcleo de indivíduos de elite capazes de, pelo seu fervor, apontarem aos outros o fim primordial da obra. Levar todos os seus membros a uma vida não superficialmente, mas profundamente cristã. A não ser assim, seria obra profana dirigida por um padre, no dizer malicioso de um respeitável lente de liceu que, atrás de uma fachada clerical, suspeitava da existência de quase todas as misérias que ele deplorava nos estabelecimentos subtraídos à influência da igreja. Essa expressão, né, obra profana dirigida por um padre, né, ele está dizendo aqui sobre as obras dirigidas pela igreja, né? E está comparando essas obras, né, às obras que eram feitas pelas escolas não católicas, né? Na época, na França, né, as obras católicas, na verdade, o governo francês tinha subtraído à igreja muitas obras de educação, né? Esses diretores, que com certa facilidade excluem de suas obras elementos reconhecidamente incapazes de incorporar-se à elite, julgam perfeito o termo muletas, como para melhor caracterizarem a que ponto eles têm por secundários certos meios que rejeitam ou toleram contrariados. E de quantos argumentos não se socorrem na defesa de sua opinião. Para eles, a restauração da sociedade em geral e de nossa pátria em particular, está dizendo a França, né, há de ser o resultado de uma irradiação mais intensa da santidade da Igreja. Essa frase se aplica hoje a todo mundo, né? Ele está aplicando essa frase aqui à França do início do século XX, mas hoje se aplica a toda a igreja, né? Por esse meio, acrescentam eles, muito mais que por conferências apologéticas, é que o cristianismo logrou o desenvolvimento rápido nos primeiros séculos de sua história, a despeito do poder de seus inimigos, dos preconceitos de toda a espécie e da corrupção geral. Aqui tem uma feliz coincidência com o que nós falamos ontem, né? Estávamos estudando ontem a história da igreja, né, justamente relembrando, né, como que o cristianismo, né, conquistou, né, o Império Romano, né, sobretudo os meios que foram usados, né, pelos primeiros cristãos para conquistar o Império Romano, né, e como que isso deu certo, né, como que esse é o verdadeiro ensinamento da igreja, né, e como que a gente tem que sempre voltar a esse ensinamento, né? Meditar o que ele fez no Império Romano, né? Sobretudo no mundo moderno, né? Porque os primeiros cristãos eles enfrentaram justamente o mundo pagão, né? Tudo em volta dos primeiros cristãos era pagão, tudo, todas as instituições, todos os divertimentos, todas as conversas, todas as famílias, toda a sociedade, toda a arte, toda a filosofia, toda a cultura era pagã. Não é?
E como nós hoje estamos vivendo, exatamente como nós hoje estamos vivendo, né? Eles não tinham nenhum meio, digamos, humano de lutar contra todo o poder temporal do mundo, né? O que a gente fala hoje de globalismo, né? Os poderes de uma espécie de cúpula mundial que nos oprime, que nos impõe coisas, né? Que nos. Exatamente agora estamos vivendo uma imposição do poder global sobre nós, né? Uma imposição tirânica, né? Que nos tolhe, né? O direito, todos os direitos fundamentais, né? De ir e vir, de nos reunirmos, de sairmos de casa, etc, etc. Esse poder, ele é implantado imediatamente. Bem, esse poder era o poder que os primeiros cristãos sentiam, né? Esse poder arrasador, né? Sobre nós. A gente não sabe aonde que ele está, mas a gente sente a pressão dele, né? Tudo isso os primeiros cristãos sentiram, né? Sentiram, por exemplo, nos familiares mais próximos, né? As famílias eram pagãs, né? Dos primeiros cristãos que eram convertidos, toda a família, todo o círculo social dos primeiros cristãos convertidos era pagão, né? Como nós hoje, nós estamos cercados de paganismo por todos os lados, né? Um paganismo diferente, um paganismo, digamos assim, mais sofisticado do que o anteriormente, porque é um paganismo pós-cristão, né? A diferença é que o paganismo da época dos primeiros cristãos não conhecia o cristianismo. Eles sentiam que eles estavam sendo invadidos por uma coisa desconhecida. Usando uma metáfora muito atual, né? O paganismo da antiguidade sentia como que um vírus desconhecido os estava atacando, né? Hoje é diferente. O paganismo pós-cristão, ele conhece o cristianismo e já tem armas filosóficas, jargões mentais contra ele. Mas a situação é a mesma. Nós temos que retornar, né, aqueles meios e aquela forma pedagógica, né, de, de ensino que os primeiros cristãos aplicaram, né? Cortam-se, cortam-se toda discussão com réplicas desse gênero. Podeis citar um fato, um só que seja, mostrando que, no decurso daquele período, a Igreja teve de inventar divertimentos para afastar da torpeza, dos espetáculos pagãos, as almas que devia conquistar? Aludindo a esta sede de ouro e a esse entusiasmo pelo cinema que hoje em dia inflamam as multidões sequiosas de gozos e prazeres, dizia-nos um desses diretores. Notem, gente, que o cinema era a internet da época, né? É aquele novo, né? Aquela coisa sedutora, né? Então, diziam-nos um desses diretores, o panem et circenses dos romanos decadentes muito bem poderia traduzir-se por dinheiro e cinema da época, né? Ora, tomai, por exemplo, Santo Ambrósio ou Santo Agostinho, esses dois portentosos sedutores de almas.
quem pode descobrir na vida deles um feito que nos represente, organizando obras com o fim de proporcionarem às suas ovelhas divertimentos capazes de lhes fazer esquecer os prazeres oferecidos pelo paganismo? E para converter Roma, tão entibiada pelo espírito da Renascença, onde vemos que São Filipe Neri precisasse das muletas que exercitam a verve do cônego Timão Davi? Então, aqui ele está dando já exemplos de outras épocas, né? Por exemplo, ele escolhe São Filipe Neri, que é o grande exemplo da Roma decadente, né? da Roma decadente do século XVI, né? Atacada inclusive pelo protestantismo, né? Tá certo? Imagina São Filipe Neri, ele usa três grandes santos, né? Santo Ambrósio e Santo Agostinho, nos primeiros séculos, né? Século V, né? Ele imagina Santo Ambrósio e Santo Agostinho aqui usando os divertimentos do paganismo para atrair os cristãos. Como pode ser isso? Ou São Filipe Neri, né? Na Renascença, né? Usando essas muletas, os divertimentos do tempo, né? Para atrair pessoas para a igreja, né? Que absurdo é esse que a gente pensa que a gente pode usar, né? Esses próprios divertimentos da época para atrair alguém para a igreja, né? E hoje, o que a gente pode pensar, né? O que é o nosso cinema de hoje? Não é difícil de imaginar uma comparação de que nosso cinema de hoje, né, seja as redes sociais. As redes sociais. Não é que não se possa fazer certo uso das redes sociais para o bem das pessoas ou para algum tipo de, digamos assim, de apostolado profícuo, né? Mas nós não podemos cair nessa conversa, né? De nos jogarmos, né? Na rede social, pensando que esse é o novo método extraordinário de evangelização. Olha, meu Deus, vamos agora mudar todo o processo histórico da igreja, o modo histórico da igreja de atrair para o seu seio as multidões, né, que nós conseguimos atrair simplesmente todo o mundo para a igreja, e agora nós vamos fazer isso pelas redes sociais. Veja que coisa maravilhosa, né? Certo é que a primitiva igreja, como já o deixamos entrever, soube organizar entre os fiéis uma elite incomparável e numerosa, cujas virtudes assombravam os pagãos, forçavam a admiração das almas leais, até as mais prevenidas por seus princípios, tradições ou costumes contra a religião cristã. Davam-se inúmeras conversões, até nas camadas da sociedade onde o sacerdote não podia penetrar. Olha que coisa incrível, né? Uma das características desse método pedagógico da igreja, né, é a reverberação que ele causa nas pessoas que às vezes nem têm contato direto, né, com um operário apostólico, né? Como que esse trabalho ele se difunde, né, naturalmente, né, nas pessoas.
Diante dessas lições do passado, como não nos perguntarmos a nós mesmos se neste nosso século não temos excessiva confiança? Já não digo em determinadas diversões atordoantes, mas em certos outros meios, como peregrinações, festas aparatosas, congressos, discursos, publicações, sindicatos, atuação política, etc. Sobremaneira, multiplicados em nossos dias, incontestavelmente utilíssimos, mas que seria um erro deplorável colocar em primeiro lugar. Olha que coisa. Esse parágrafo do Don Chutar foi escrito para nós, né? Nós sabemos, por exemplo, que hoje em dia há um movimento relativamente numeroso, liderado por certas pessoas, né, que nos dizem o seguinte: olha, o meio pelo qual nós vamos difundir o cristianismo, não gosto muito dessa palavra, mas digamos, catolicismo, é através da atuação política. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Nós temos que inundar o parlamento de deputados e senadores católicos. Só assim nós vamos implantar ou reimplantar o catolicismo, por exemplo, no Brasil, né? Olha que erro medonho, né? E é um erro que é um erro de princípio. E erro de princípio, ele desorienta todas as ações. Todas as ações. Né? O mesmo, ele fala aqui, festas aparatosas, congressos, discursos, publicações. Não, nós temos que publicar. O nosso negócio é publicação geral de livros, enfim, aumentar a cultura, etc, etc, etc. Né? Ele ainda fala, esses recursos são utilíssimos, mas que seria um erro deplorável colocá-los, né, em primeiro lugar. Certo? E o que colocar em primeiro lugar? Né? Colocar em primeiro lugar a vida interior. Sem ela não existe, não adianta nada, não é? Não adianta nada, certo? Então, todos esses aparatos que nós julgamos hoje como coisas que estão em primeiro lugar, certo? É um erro, ele chama um erro deplorável. E aí, só para terminar, ele fala assim: a pregação pelo exemplo há de ser sempre a alavanca principal, pois só exempla traunt. As conferências, os bons livros, a imprensa cristã, os próprios sermões excelentes, tudo deve gravitar ao redor desse programa fundamental. Organizar o apostolado entre o povo pelo exemplo de cristãos fervorosos que fazem reviver a Jesus Cristo, exalando o perfume de suas divinas virtudes. Tá certo? Então, isso nos mostra, né, o quão nós estamos errados nos nossos pressupostos atuais. Nós temos que converter o mundo pagão, pós-cristão. Voltemos-nos
aos métodos. Aqui é a verdadeira volta à igreja primitiva. Não essa volta falaciosa que a igreja moderna está querendo nos impingir, né? Mas voltemos-nos para a igreja primitiva para aprender o método pedagógico de sempre da igreja. Né? Meditemos sobre a história da igreja na época primitiva para aprendermos o que nós temos que fazer agora. O homem é sempre o mesmo. Portanto, o ensino ao homem deve ser também sempre o mesmo. Tá certo? Eu falei muito hoje, deixei pouco tempo para, se alguém quiser se manifestar sobre o que a gente leu, se manifeste, né? Veja como um livro, né, de mística católica pode ter tantas sugestões e tantos exemplos para nós, para a nossa vida prática. E é por isso que eu enfatizo que a mística católica, a ascese católica, é uma coisa extremamente prática na nossa vida cotidiana. Não tem nada a ver com aqueles orientais de pernas cruzadas e olhar no infinito, né, que a gente tem costume de associar a palavra mística, né? A mística católica é de pessoas muito acordadas, com os olhos bem abertos e vendo muito bem a realidade das coisas, tá certo? Essa é uma das características da mística católica. Eu espero que vocês, ao longo dessas leituras, estejam percebendo essa característica da mística católica, né? Coisa de muito olho aberto e muita vigília e muita oração, certo? Pois bem, tenham todos um santo dia, né? Esse dia tão significativo para nós, na festa da Anunciação do Anjo, e até amanhã, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.